Olá, alguns de vocês me pediram por uma explicação de como ler diagramas astrológicos, em particular os diagramas que agora temos acesso pelo honeycomb.co, que eu enviei uns dias desses, e vocês se interessaram muito e daí pediram exatamente como lê-los, porém. Então eu resolvi fazer esse pequeno vídeo e espero que seja de proveito de todos. Vamos lá, então. Então, isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é o diagrama deles para os trânsitos astrológicos do ano todo, de 2025, né? Então, aqui mostra para cada planeta onde ele começa no ano, em qual signo, e por quais signos ele passa, e também que aspectos ele faz. Então, isso aqui é um exemplo de diagrama. Outro exemplo é esse aqui que é só de Marte, né? De novo, os planetas, mostrando onde eles fazem, que aspectos eles fazem. E, por fim, ele também tem esses diagramas úteis que mapeiam um retrógrado. Isso aqui é o de Vênus, que está acontecendo agora. Mas tem outras coisas nos sites deles, aqui em honeycomb.co, né? Eles fazem realmente um ótimo trabalho e eu acho legal compartilhar isso com pessoas. Então, vamos lá. Então, para entender esses diagramas, tem que saber quais são os símbolos dos planetas, quais são os símbolos dos signos. Você tem que saber um pouco sobre o que são aspectos, né? E quais são seus símbolos. E, por fim, você tem que saber a estrutura de movimento retrógrado, a estrutura bem básica dele. E daí você tem o suficiente para interpretar astronomicamente. Nessa pequena apresentação, eu não vou falar de como interpretar essas coisas, mas eu vou me focar só em como ler os diagramas. Então, símbolos dos planetas. O Sol é um círculo com um ponto no meio, né? Então, o Sol como um círculo. A Lua é a forma de uma lua crescente. Dependendo ahm, ah, dependendo do programa, ou do que você for ver, ela pode estar reversa, né, virada para o outro lado, mas sempre, em geral, essa coisa. Mercúrio tem uma cruzinha aqui embaixo, e daí em cima o que parece ser um círculo e dois chifres. Na realidade, isso aqui seria duas cobras se cruzando, que isso aí imita o bastão de Hermes, né? O caduceus, que tem as duas cobrinhas fazendo assim. Vênus, segundo me explicaram, seria a forma de um espelho de mão, no qual você vê. Então você tem aqui o bastãozinho para segurar, e daí também a parte redonda, que seria uma, um espelho. Marte, ahm, segundo aprendi, ele talvez venha de um hieróglifo egípcio, como algumas das coisas podem vir. E originalmente era o símbolo de uma faca, né? Então, aqui você tem essa setinha, né? Então Marte tem a ver com perfurar coisas, assim, problemas quentes pontuais. Agora, Júpiter e Saturno, um é o contrário do outro. Júpiter parece como se fosse um 2 cortado na base, e Saturno parece um 5, né? É como se fosse eles parecem duas garrinhas, né? Então isso aqui, essa garrinha para cima é Júpiter, a garrinha para baixo é Saturno. Os planetas descobertos na modernidade, né, são Urano, Netuno, Plutão, que normalmente não são visíveis. Urano de vez em quando, muito de vez em quando é visível, mas a olho nu. Tem quem argumente que ele foi de fato visto e registrado sem reconhecê-lo como um planeta na antiguidade. De qualquer maneira, esses são seus símbolos. Urano tem a base circular, lá em cima tem um Hzinho.
Esse Hzinho é por causa de seu inventor original, Herschel. De fato, por um tempo se chamou o planeta de Herschel. Ahn, Netuno é o tridente, né? Que é o deus das águas, tridente. Plutão é essa coisa que parece você tem uma cabecinha e um apoio para a cabeça, né? Se você quiser pensar também como se fosse uma colina com uma cruz invertida. Também, de vez em quando, Plutão é um grande presão. As pessoas fazem um presão para Plutão. Então, esses são os símbolos dos planetas, e você, assim, a primeira coisa para você saber para interpretar os diagramas. Então, por exemplo, aqui atrás, Plutão, né? Também, de vez em quando, chamam esse símbolo de Plutão de a, a bailarina. Ela tá fazendo assim. Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Então, esses são os símbolos, dos planetas. Depois dos planetas, temos que ver os signos, né? Então, aqui, os signos. Áries, né? Começando com Áries, que é quando o Sol passa a estar ao norte do Equador Celeste, está caminhando para o norte. Então, são os chifres do cordeiro. Touro, né? Seria uma cabeça de touro com seus chifres. Gêmeos, né? Duas coisas iguais. Câncer, né? São essa coisa que parece ah, ah, duas bolas atadas, né? Parece meio um yin yang, um 69. Leão tem essa caudinha. Virgem, esse M com algo que parece um peixe no final, mas para ser, né, um trigo, né? É o trigo. Libra, esse ômega em cima de uma coisa, seria os dois lados de uma balança. Escorpião, esse M com essa caudinha de escorpião no final. Sagitário é essa seta, que é o centauro arqueiro. Capricórnio é uma coisa mais abstrata, né? Ele tem a cabeça de cabra e o rabo de peixe, córneo. Aquário, esse para cima e para baixo, que é bem parecido com o símbolo, com o hieróglifo egípcio para água, de onde deriva, assim, hum, eh, se diz que derivaria também, por exemplo, a letra M. E peixes, né? O peixe no céu tem um peixe indo para baixo, um peixe indo para cima. Então tem esses dois peixes em direção contrária, unidos. Então esses são os símbolos. Então, por exemplo, se a gente vai aqui, a gente vê que Plutão está em Aquário, Netuno está em Peixes, Urano está em Touro, Saturno está em Peixes, Júpiter está em Gêmeos, Marte está em Câncer, o Sol está em Peixes, Vênus está em Áries e Mercúrio está em Peixes. Isso tudo no começo de março. Ahn, Aqui o lugar de começo ahm, da Lua não está indicado, só está indicado onde a Lua está na Lua nova e na Lua cheia, que nesse mês são eclipses. Então, daqui a pouco vamos ter um eclipse em Virgem, né? Um eclipse vai ser um eclipse solar em Vir, não, um eclipse lunar em Virgem e no final do mês um eclipse solar em Áries. Aqui é Áries, aqui é Virgem. Ahn, Isso aqui também indica quando um planeta muda de signo. Então, no final do mês, Netuno vai para Áries. Nós temos aqui no meio do mês, né? Vai começar a primavera no norte, ou outono no sul,
Então o Sol vai entrar em Áries. O Mercúrio entrou em Áries no começo do mês, no final do mês ele volta para Peixes, no final do mês também Virgem volta para Peixes. Então você vê, tem muito agito em Peixes e especialmente em Áries esse mês. E o agito em Áries começa a continuar no mês que vem. Mas vamos continuar. Então, a próxima coisa são os aspectos, né? Que isso é o que essas piramidezinhas e tal estão seguindo aqui. O, então, o que é um aspecto? Então, um aspecto é um arco de visão, né? A ideia é que um planeta está testemunhando o outro, né? Entre dois planetas, que pode ser definido ou segundo as suas posições em signos, ou é que um planeta está em um signo e outro está em outro signo, e um faz aspecto ao outro por causa disso, ou segundo suas posições no grau, né? Pode ser exatamente no grau, né? Cada um está no signo certo, e também está no grau exato, né? E as relações segundo grau são mais intensas, são notórias. E quando acontece um aspecto no céu ou no nosso mapa, né, ele indica um evento, uma informação, coisa, ação, que é uma mistura das significações dos planetas envolvidos. Isso pode ser uma mistura harmoniosa, chamada aspecto suave, ou uma mistura dissonante, que são os aspectos difíceis. Aqui é um exemplo usando o meu mapa para dizer o que é um aspecto por grau e um aspecto por signo. Então você vê que aqui tem praticamente uma reta entre Saturno e Marte, né? Podemos começar, né, isso aqui só repetindo de novo treinando ver, reconhecer os planetas. Isso que é a Lua, Plutão, Saturno, Urano, Netuno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, o Sol e Marte, né? O Plutão está em Libra. Não tem ninguém. Desculpa. Não tem ninguém em Libra, mas o ascendente está aí, né? Plutão, ele está em Escorpião. O, em Sagitário está Saturno e também Urano. Netuno está em Capricórnio já, né? Não tem ninguém em Aquário, não tem ninguém em Peixes. Vênus e Júpiter estão quase conjuntos. Então, aqui já é um exemplo ah, de uma conjunção por grau, porque são só 20 minutos de grau que separam Vênus e Júpiter em Áries. Em Touro, eu tenho meu Sol e também meu Mercúrio, né? Estão ambos em Touro. Aqui já é uma coisa um pouco mais distante, mas é um pouco mais que 3 graus, mas ainda é muito próximo. Podemos do que uma conjunção próxima de grau. Em Gêmeos, eu tenho o Marte. Em Câncer está a Lua. Não tem ninguém em Leão, não tem ninguém em Virgem. Ok. Então, aqui você vê que tem uma reta, praticamente uma reta entre um, Marte e Saturno, e isso indica, nesse esquema de mapa, que temos aqui uma posição por grau, né? Você vê que Saturno está em 20 graus de Sagitário e Marte está em 19 graus de Gêmeos, né? Então, eles estão em lados opostos do céu no momento do meu nascimento. Então, esse é um exemplo de um aspecto por grau. Agora, se a gente pegar a Lua e os planetas que estão em Áries, Câncer está a 90 graus de Áries, né? Então, isso configura o que se chama uma quadratura, 90 graus. Porém, não é de grau, né? Porque a Lua está no final de Câncer, 29 graus de Câncer, e os planetas em Áries estão no meio de Áries, 15 graus. Então não tem 90 graus entre os dois, tem mais algo perto de 104 graus entre os dois. Mas ainda é uma quadratura, porque a Áries está a 90 graus de Câncer, né? Você conta de Áries, um, dois, três signos, até chegar em Câncer. Cada signo tem 30 graus, então 90 graus de Áries para Câncer.
Então, isso aí são aspectos, isso é um exemplo de aspecto por signo, né? É um aspecto, é uma influência, mas é algo mais, mais fraco, do que um aspecto, de grau, como essa oposição aqui ou essa conjunção aqui. Então, quais são os símbolos dos aspectos? Então, vamos começar com os difíceis, que são os mais, os mais fáceis de perceber. Então, uma conjunção é essa bolinha com uma. Os dois estão juntos, né? Estão juntos em um único lugar, né? Pode ser no mesmo grau, pode ser no mesmo signo, né? Isso quer dizer que os planetas vão nascer e se pôr juntos. Então, quando eu nasci, Vênus e Júpiter estavam nascendo e se pondo juntos, no céu. Quadratura, isso quer dizer um planeta tem com o outro uma relação de 90 graus. Isso quer dizer também um planeta que ele domina o outro, é assim que se interpreta, só dando uma básica na interpretação, né? Então, é uma dominação, é uma influência mais tensa, né? E, astronomicamente, isso quer dizer que quando um planeta se põe ou nasce, o outro está no meio do céu, né? Eles estão assim. Então, a oposição, os dois planetas estão em lados opostos do céu, né? Então, isso quer dizer que quando isso quer dizer realmente é uma oposição, é um embate, um enfrentamento entre essas duas coisas. E astronomicamente quer dizer que quando um planeta se põe, o outro nasce. Então, quando eu nasci, você vê que foi pouco depois do Sol e da Lua se porem, e a Lua estava quase no meio do céu. Ela estava quase culminando. E também você vê que tinha essa oposição entre Saturno e Marte. Então isso quer dizer que assim que Marte se pusesse, Saturno ia nascer. Os aspectos suaves tem o que ajuda mais e outro que ajuda menos. O que ajuda mais é o trígono, é uma relação amorosa entre os planetas, de identificação, de apoio. Isso que tem um planeta tem com o outro uma relação de 120 graus, né? Ou, dito de outro modo, está no mesmo elemento. Então, os dois estão em signos de fogo, os dois estão em signos de água. Ou um sextil, um planeta tem com o outro uma relação de 60 graus. Então, isso quer dizer que ambos estão em signos noturnos ou diurnos. Aqui no meu mapa, bem, entre o Marte e Vênus e Júpiter tem aqui um sextil, porque entre Áries e Gêmeos são um, dois signos, então 60 graus. Então, isso é um exemplo de sextil. E um exemplo de trígono é entre os planetas aqui de Sagitário e os planetas em Áries, né? Você conta aqui. Um, dois, três, quatro vezes 30, 120 graus, né? E você vê Sagitário e Áries são ambos signos de fogo. Então, isso é o que esses aspectos suaves indicam. Então, vamos voltar então aqui. Vamos só tomar esse exemplo de Março. Aqui você vê que tem picos nessa relação entre os planetas. Por que que tem picos, que os aspectos são descritos com picos? É porque assim que existe uma relação entre os signos, nós temos daí uma, ah, uma relação entre os dois planetas, né? Ou, em alguns casos, quando a coisa fica muito perto um do outro. E daí, por isso, mas daí tem o pico, que é quando exatamente no grau que acontece. Então, hoje que eu estou gravando isso, o Sol está conjunto a Saturno, mas faz um tempinho já que ele está se aproximando de Saturno, em que essa conjunção tá real, e daí ele vai se. Então, isso aqui dizer que antes do aspecto ficar exato, se diz que ele está aplicando, e daí depois você diz que ele está separando. Então, começando aqui no dia 10 de março, o Sol passou a ter uma
a aplicar para uma conjunção com Saturno, não sei se esse é o português exato. E daí no dia 12 a conjunção, o aspecto ficou perfeito. E daí depois ele vai passar a se separar. Né? Ahn, ou aqui também. Ontem teve uma conjunção de ahm, Mercúrio e Vênus. Vênus estava retrógrada, a gente fala sobre os retrógrados. E, de novo, isso aumentou e daí vai se desfazer. Por que que as coisas não são sempre assim simétricos? É porque a velocidade dos planetas muda. Deixa eu mostrar isso aqui no ano também. Porque no ano tem uma coisa interessante. Aqui não chegam a formar um pico. Por quê? Porque Saturno e Netuno, aqui no dia 13 de. Não, peraí. Isso aqui parece ser. No dia 13 de julho, que é o mesmo dia que ele estaciona retrógrado, ele quase fica conjunto a Netuno, né? E daí isso quer dizer, e você vê que é quase, porque eles puseram aqui, é menos de 1 grau de separação, mas eles não formam realmente ahm, a conjunção, e é por isso que isso aqui não é um triângulo, é mais uma colina. E aqui você vê essas coisas também. Você também vê que nesse diagrama não está escrito ahm, aspectos para Sol, Lua, Mercúrio e Vênus. Por quê? Porque esses são planetas super rápidos se comparados aos outros. A Lua passa pelo zodíaco inteiro todo mês. O Sol, Vênus e Mercúrio passam pelo zodíaco inteiro em um ano. São muito mais rápidos com os outros, que os outros planetas, e por isso que eles estão toda hora fazendo aspecto e desfazendo aspecto. Por isso que, numa perspectiva anual, faz pouco sentido anotar tudo isso. Mas já na perspectiva de mês, o pessoal da Honeycomb sim anota aspectos feitos por os chamados planetas interiores, né, que são um, mais próximos da Terra e mais rápidos. Um, então, isso aqui então é sobre os vários aspectos que você vê sendo realizados. Agora vamos vamos agora entender os, a estrutura do movimento retrógrado. Então, aqui tem o diagrama da Honeycomb, um, que é o Vênus retrógrado a gente está passando, e vamos ver. Então, normalmente, os planetas se movimentam na mesma direção do Sol. Então, a ordem do zodíaco é a ordem do movimento do Sol, porque o zodíaco, no fundo, é uma divisão do movimento solar anual. Então, normalmente, os planetas seguem a mesma direção. Eles vão por Áries, depois Touro, depois Gêmeos e por aí vai. Porém, de vez em quando, eles parecem retrogradar, né? Eles parecem fazer como se fosse um pequeno círculozinho na nossa visão, né? Visto da Terra, que parece ser estacionária, eles parecem, de vez em quando, fazer um pequeno círculozinho no céu. O que isso quer dizer? Que eles primeiro eles começam a ficar lentos, eles começam, né? Porque quando eles começam a ir assim, né, a virar para trás, seu movimento no zodíaco começa a enlerdar, daí eles param no céu, isso aqui se chama estação retrógrada, eles começam a andar para trás, e daí eles param de novo e passam a andar para frente. Então, por exemplo, aqui nesse diagrama, no dia 2 de janeiro, Vênus entrou em peixes, né? E daí, no dia 4 de fevereiro, ela entrou em Áries. E daí ela começou a ficar bem lenta, bem lenta, bem lenta. No dia 10 de... desculpa, no dia 1º de março, ela ficou em... ah, ela ficou parada no grau 10 de Áries. Você pode ver que ela enlerdou, né? Porque aqui, entre 2 de janeiro e 4 de fevereiro, ela passou pelos 30 graus de peixes. Mas daí de 4 de fevereiro até 1º de março, ela só fez 10 graus em Ares. Ela estava super lenta. Então, aqui ela parou e daí ela começou a andar para trás. E daí,
no dia 27 de março, ela vai voltar para Peixes. E daí, no dia 12 de abril, ela vai parar em Peixes de novo. E daí ela vai continuar, né, no seu ritmo normal, até sair de Áries de novo em 30 de abril e entrar em Touro em 5 de junho. Agora, tem outra coisa, que são essas áreas sombreadas, que indicam que o planeta está na sua sombra. O que isso quer dizer? A sombra é a parte do zodíaco que ela passa mais de uma vez, né, que ela vai repassar no seu movimento retrógrado. Então, já no dia 28 de abril, ela chegou em 24, ela passou pelo grau 24 de Peixes, que é o fim do movimento retrógrado dela, né? Então, tudo que ela fez de 28 de janeiro até 1º de março ela vai repassar durante o retrógrado e vai passar por mais uma vez saindo do retrógrado, né? Então, por isso que num movimento retrógrado, especialmente desses planetas mais rápidos, como Mercúrio e Vênus, então você tem essa estrutura de entrar na sombra, antes do movimento retrógrado, acontece o movimento retrógrado e, passar de novo pela sombra. Então isso tem a ver com o significado do movimento retrógrado, né? No movimento retrógrado ele mesmo, isso quer dizer que o planeta está indo para trás, pode estar olhando para o passado, pode estar repassando coisas, e, e é coisa que o fato dele ter a sombra quer dizer que essa área toda do zodíaco, então esses signos, essas casas no seu mapa, vão estar sofrendo a influência desse planeta de uma maneira mais acentuada que o normal. Também porque o planeta está mais lento durante todo esse período, então ele vai estar fazendo se valer sua influência mais. E, e por isso é importante saber as sombras. Também os momentos mais importantes, porém, são as estações. Esses são, em geral, os momentos quando realmente alguma coisa relacionada ao significado desse planeta e ao significado dele estar nessa casa vão acontecer. Mas é importante lembrar que nem sempre todo retrógrado te afeta, especialmente nem sempre todo Mercúrio retrógrado te afeta. Se a gente for, peraí, olhar o ano, olha, todo ano Mercúrio fica retrógrado 3 vezes. O Vênus não é assim, é mais tipo ano sim, ano não, que ela fica retrógrada. Mas, então, Mercúrio retrógrado é algo bem comum, então não tem por que se afetar. E quais trânsitos de quais planetas são mais importantes para você vai depender de que planetas estão ativados, que casas estão ativadas para você no seu mapa nesse ano, que é algo que a gente vê com a técnica chamada do Senhor do Ano e do Retorno Solar, né? Então, isso é algo que você tem que ver caso a caso. E então é só lembrar que assim, e só estou dando uma geral de como interpretar um diagrama desse. Então, olha, esse ano, o, então, para resumir tudo que a gente viu e aplicar aqui, Plutão começa em Aquário, ele fica em Aquário o ano todo. Ahn, que em maio ele vai ficar retrógrado e ele volta a ficar direto em outubro. O Plutão agora, ele vai ficar em Aquário pelos próximos 20 anos, eu acho. Ou é 14 anos? Não, eu acho que é 20. Então ele vai ficar lá, né? Por isso, isso não vai ter muitas diferenças. Netuno, ele começou o ano em Áries. Dia 30 de... desculpa, ele começou o ano em Peixes. No dia 30 de março, ele entra em Áries. Ele vai ficar retrógrado e daí ele vai voltar para Peixes. E aí ele vai estacionar direto aqui em dezembro. Ano que vem, ele entra de vez em Áries. Tá? Essa coisa de Plutão em Aquário, as pessoas estão associando a assim, terror tecnológico ou também levante social. Essa coisa da passagem de Netuno
peixes para Áries, as pessoas estão falando tem os astrólogos que eu sigo mais, né? O Chris Brennan, Austin Coppock, Adam Alan Bass, os outros. Estão falando de passagem de um ideal de santo, de tolerância, de mística, para um ideal compartilhado de um sonho ativo no mundo de heroísmo e guerreiro, né? Urano, ele está indo, ele começou o ano em Touro, ele estava retrógrado no começo do ano, e daí em 30 de janeiro ele ficou direto. 7 de julho ele vai voltar para. Não, não vai voltar. Ele vai caminhar, vai progredir para Gêmeos. E ele vai ficar lá até 7 de novembro. No meio do caminho ele fica retrógrado de novo. E daí ele volta para Touro no final do ano. Mas, de novo, daqui a pouco ele vai entrar de vez em Gêmeos, vai passar acho que uns 7 anos lá, talvez seja 9. Mas isso, então, Urano é mais assim a figura assim, ele tem os significados do mito de Prometeu, de inovação, de avanços, revoluções, mudanças repentinas, e no signo de Gêmeos da comunicação. Então, eu lembro que alguém viu, acho que a crítica de Razão Pura foi escrita numa época de Urano em Gêmeos. Então, tem algo aí. Saturno, e aqui a gente já vê alguns aspectos, né? Você vê que ele vai formar um sextil aqui com Netuno, né? E ele vai também formar aqui um sextil com Netuno outra vez, né? Vai ter duas coisas, vai ter também aqui um trígono com Plutão. Essa coisa dele formar duas vezes é por causa dos movimentos retrógrados dos planetas, né? Então, sextil, um aspecto pode formar, e daí desformar, e daí formar de novo. Enfim, eu não vou ficar fazendo de novo, e de novo, e de novo, para não fazer esse vídeo longo demais, mas acho que vocês pegaram a ideia. Há um último símbolo aqui que eu não expliquei, que é essa coisinha de cobra. Isso indicou que em 11 de janeiro os nodos, que são o ponto de encontro do caminho do Sol e do caminho da Lua, entraram em Peixes e também seu oposto, Virgem. E é por isso que a gente vai passar a ter eclipses em Virgem e Peixes a partir desse ano. Ainda tem um último de Áries, mas isso pertence à sequência de eclipse passada. Ahn, ahn, e por fim, é isso. Peraí, tinha uma última coisa que eu queria mostrar, que são só os links aqui. Ahn, eu Então, honeycomb.co/resources/ isso aqui é onde você encontra esses diagramas para baixar, e eles têm publicado para cada mês. No Blue Sky, eles são @honeycomb.co, então eles divulgam quando eles lançam um novo diagrama lá, útil. E de novo, só para lembrar vocês, os meus links, antonioflaus.com/astrologia, para a astrologia natal, que alguns de vocês já fizeram, e também as minhas novas ofertas agora de astrologia de eventos, né? antonioflaus.com/astrologia, hífen, eventos. E é isso, espero que isso tenha respondido suas dúvidas. Qualquer coisa, estou aqui. Espero que isso ajude vocês a aproveitar esses recursos ótimos da Honeycomb. Eles também imprimem e fazem almanaques para as pessoas que querem seguir seus trânsitos, ou também calendários, são super úteis. Eu mesmo, eu uso o meu almanaque deles regularmente. Ela não está comigo agora, mas eu também até já encomendei para o próximo ano, assim, o meu próximo aniversário. Eu faço de aniversário a aniversário. E enfim, eu só tenho a recomendar o ótimo trabalho deles, tá bom? É isso. E qualquer coisa, vocês me conhecem, eu tô aqui.